Se você precisa emagrecer com certa urgência, seja para ir àquele evento especial ou para melhorar seus biomarcadores, mas você não sabe por onde começar, nesse vídeo eu vou te ensinar exatamente por onde começar. Mais especificamente, quais são os 7 alimentos que você deve estar cortando temporariamente a fim de emagrecer rápido. Eu me chamo Beatriz Ferraz, sou terapeuta, trabalho com saúde integrativa e emagrecimento. Se esses são temas de seu interesse, considere se inscrever neste canal. E para mais informações sobre consulta online, é só entrar em contato através do link da descrição. Existem vários alimentos bem engordativos, não são só esses 7, porém eu selecionei aqueles que eu percebo que são mais frequentes na rotina do brasileiro e certamente os 2 últimos são os mais problemáticos. Eu tenho certeza que ao cortar ou reduzir muito esses alimentos, você vai emagrecer rápido, sem contar uma caloria sequer. Vamos entender agora quais são esses 7 alimentos e eu já peço que você deixe o seu like para que o canal cresça e mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. O primeiro alimento para você estar cortando temporariamente a fim de emagrecer rápido são os doces, porque são os alimentos comumente mais ricos em açúcar e extremamente pobre em qualquer outro nutriente. Por isso, se você precisa perder peso rápido, corte os chocolates, os sorvetes, balas, biscoitos recheados, qualquer tipo de sobremesa, mesmo aquelas sobremesas de fruta que comumente levam açúcar adicionado. Uma alternativa de sobremesa são as frutas, que mesmo aquelas com mais açúcar, mais carboidrato na composição, elas vão ter muito menos carboidrato e açúcar do que praticamente, eu diria, qualquer doce industrializado ou sobremesa feita mesmo em casa. Qualquer coisa que leve açúcar adicionado vai ser muito mais engordativo do que qualquer fruta. E seguindo essa mesma lógica, o segundo alimento que você deve estar cortando temporariamente são as bebidas açucaradas. Bebidas açucaradas são como doces, só que líquidas. Quais são elas? Os refrigerantes, os sucos, os todinhos, Nescau da vida. Bebidas como Gatorade são bem ricas em açúcar. Não se deixe enganar por essas propagandas de bebidas esportivas, porque essas bebidas também são adicionados bastante açúcar, energéticos também, e mesmo o suco natural. Não somente o suco de caixa é rico em açúcar, dependendo da fruta que você use para fazer um suco, também será uma bebida açucarada, será açúcar em forma de líquido. O terceiro alimento para você estar cortando são os farináceos comumente consumidos no café da manhã. E quais são eles? Tapioca, aveia e cuscuz de milho são os principais, os mais comuns. Só pelo fato deles serem farinhas à base de alimentos fontes de carboidrato, eles não são saudáveis para você. Não são saudáveis e favorecem o ganho de peso. Eu sei que isso pode soar estranho para muita gente que escuta que alimentos como tapioca e aveia principalmente são bons alimentos para a saúde, para o emagrecimento, mas eu te garanto que esses alimentos não são saudáveis para você e muito menos ajudam na perda de peso. Você parar de comer esses alimentos, reduzir drasticamente a quantidade desses farináceos vai te ajudar a emagrecer rápido. Pode não parecer, mas a composição dessas farinhas é basicamente açúcar, mesmo não sendo super doce no paladar. Todos os 7 alimentos dessa lista são alimentos fontes de carboidratos de rápida absorção, que é o tipo de carboidrato que mais te engorda e mais favorece o surgimento de quadros como diabetes tipo 2. Por esse motivo, eu deixei aqui na descrição do vídeo um e-book com 100 receitas para diabéticos, pré-diabéticos, para quem precisa controlar a glicemia ou simplesmente para quem precisa emagrecer. Tem receitas para café da manhã, almoço, jantar, lanches e até sobremesa. Está num preço promocional, bem acessível, fique à vontade para conferir. Retomando a nossa lista, o quarto alimento que você precisa estar reduzindo para emagrecer rápido ou cortando temporariamente é o macarrão e as massas de modo geral. Mesmo as versões integrais, é interessante que você se abstenha desse alimento porque o macarrão, apesar dele ter um índice glicêmico menor que alimentos como doces, que alimentos como as farinhas e o pão, ele ainda assim é basicamente carboidrato, é açúcar. O seu índice glicêmico é menor porque para fazer a massa do macarrão é preciso
prensar o grão moído, prensar o trigo, e essa prensa faz com que a digestão desse carboidrato seja mais devagar, por isso um menor índice glicêmico, mas não deixa de ser um alimento feito de carboidrato. Macarrão e massas de modo geral são alimentos a evitar para você que precisa emagrecer mais rápido. O quinto alimento dessa lista que você precisa tomar muito cuidado e é comumente esquecido por muitas pessoas, ou seja, as pessoas esquecem que é um alimento rico em açúcar, é a cerveja. Cerveja é grão líquido e grão é alimento fonte de carboidrato, muito carboidrato, fora a questão do glúten e do próprio álcool, que são super nocivos para a nossa saúde. Mas falando de emagrecimento especificamente, a cerveja é uma bebida rica em açúcar, é açúcar líquido, apesar de ser amargo, o sabor ser amargo. E esclareço que cerveja sem glúten ou cerveja sem álcool não a tornam um alimento baixo em calorias, baixo em açúcar. Continua sendo um alimento muito engordativo, mesmo sem glúten ou mesmo sem álcool. O sexto alimento, esse sim eu considero um dos mais problemáticos porque ele está na rotina do brasileiro. As pessoas têm uma resistência enorme a reduzir ou a parar de comer o pão e não interessa qual que é a versão do pão. Se é pão branco, pão integral, pão com grãos e sementes, não faz a menor diferença. Pão é um açúcar, é um alimento fonte de açúcar, basicamente, com índice glicêmico inclusive maior do que algumas marcas de chocolate. Isso já foi testado em laboratórios. O chocolate Snickers tem um índice glicêmico menor do que um pão branco. Não estou dizendo para você substituir pão por Snickers. Eu estou dizendo que pão deve ser considerado até como um doce de tão engordativo, de tão cheio de açúcar que ele é. E muitas pessoas cometem o erro grave de comer mais de um pão por dia. Aí fica muito difícil perder peso. Tem vídeo aqui no canal sobre o melhor alimento para substituir o pão. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também. E o sétimo alimento, o campeão, aquele que é ainda mais difícil para as pessoas reduzirem ou removerem da alimentação, mesmo mais difícil que o pão, que as pessoas têm um apego enorme com o pão, mas eu percebo que elas têm um apego ainda maior com o arroz. E a mesma lógica do pão vale aqui também. Não interessa se é arroz branco ou se é arroz integral, o arroz é um cereal, um grão riquíssimo em açúcar, talvez o mais rico depois do trigo, o mais rico em açúcar, o mais engordativo, o mais nocivo para quem precisa perder peso, para quem precisa controlar a glicemia, melhorar os biomarcadores. O açúcar é um alimento, o arroz é um alimento problemático. Agora comenta aqui embaixo qual que é ou quais são os alimentos que você vai estar cortando ou reduzindo para perder peso rápido. Faz esse compromisso em público que fica mais fácil de você cumprir, mesmo que seja de forma temporária. É importante que você passe por esse processo de abstenção voluntária desses alimentos que nos engordam, que estimulam o nosso cérebro. A gente fica querendo mais carboidrato, cada vez mais. Esse é o efeito desses alimentos no nosso corpo. E para ajudar ou acelerar ainda mais a sua perda de peso, eu sugiro que você confira esse vídeo aqui, que é um remédio natural para emagrecer rápido e que você vai perceber que não é falado na mídia praticamente, porque não querem que você saiba o quão benéfico, o quão incrível é essa ferramenta para emagrecer e ter mais saúde. Por isso, confere lá o vídeo.